Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa live, Dia de sexta-feira, onde estaremos aqui juntos para ouvirmos a palavra de Deus, também para orarmos. Nós estaremos orando. Você que está nos acompanhando pelo nosso Instagram, fica até o final, porque nós vamos orar pela nação, vamos orar também pelas nações, e você pode interagir conosco também. Se você tem algum pedido de oração por você, ou por alguém da sua família, manda pra gente aí, põe nos comentários e nós estaremos orando logo no momento que encerrar a palavra, tá bom? Você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminhe essa mensagem também para um número maior de pessoas para que possam também serem abençoadas. Amém, querido? Eu queria ler um texto maravilhoso da palavra de Deus que está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, primeiro livro da Bíblia. Aqui fala algo maravilhoso da palavra de Deus. Você já fez algum pedido a Deus? Você já fez algum pedido ao Senhor para Ele te abençoar, curar um filho, abrir uma porta de emprego? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez algum pedido ao Senhor. Pois bem, você sabia que Deus ele também nos faz pedidos? Como assim, pastor? Deus às vezes ele também nos pede algo. E nós vamos aprender aqui algo que Deus ele pediu a um homem que já tinha pedido tanto a Deus tantas coisas. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim as Escrituras Sagradas: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. E foi pegá-lo e o sacrificou com o holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declarou o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.
Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Esse é um texto maravilhoso. Eu falei no início, fiz a pergunta, se você já tinha feito algum pedido a Deus. Certamente temos feito inúmeros pedidos a Deus. Na verdade, estamos constantemente, diariamente, pedindo alguma coisa a Deus. Pedindo a Ele para livrar, pedindo a Ele para curar, para abrir uma porta, para fazer isso, para abençoar, para fazer aquilo. Pedimos constantemente ao Senhor. Não é nada de errado com isso. O próprio Jesus nos ensinou a pedirmos, a batermos, a insistirmos, a orarmos. A Bíblia nos ensina a orar. Porém, Deus em alguns momentos também irá lhe pedir alguma coisa. E a Bíblia fala a história aqui de um grande homem de Deus chamado Abraão, um servo do Senhor. E talvez você já conheça a história de Abraão. Se você não conhece, Abraão ele foi chamado de o pai da fé. Abraão ele viveu muitos anos, ele foi casado com uma mulher chamada Sara. E a Bíblia fala que Abraão, ele não teve filhos durante a maior parte da sua vida. Abraão, ele orou muito a Deus, pedindo a Deus um filho, mas ele não podia porque a sua mulher era estéril. E a Bíblia diz que quando ambos já eram avançados em idade, o Senhor chega trazendo a promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho. E disse até o nome o qual ele colocaria no seu filho. E a Bíblia diz que Abraão já era bem avançado em idade, como também a sua esposa Sara, e que ambos já tinham encerrado o costume natural de terem relações sexuais, pois já eram avançados em idade. Mas Deus chega num momento em que não havia mais esperança e traz uma promessa e determinando um tempo para o cumprimento da promessa. Pois bem, o tempo se passou e a Bíblia diz que Abraão teve um filho com a sua esposa Sara. O menino cresceu. Abraão agora tem o privilégio de ser pai. Sara tem a honra de ser mãe. Deus lança uma promessa sobre eles de que grande seria a sua descendência. E a Bíblia diz que os anos se passaram e Deus chega para Abraão e o põe à prova. E Deus faz uma prova a Abraão, dizendo: Abraão, eu quero que você sacrifique a mim em holocausto o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que Abraão se preparou para sacrificar o seu filho Isaque ao Senhor em holocausto. Se você ler até esse momento das Escrituras Sagradas, Deus ele nunca pediu para ninguém sacrificar nenhum filho a ele. Isso não era comum ao povo de Deus. Em outros povos, em outras religiões, até acontecia isso. Mas Deus ele nunca havia pedido. Você não vai ver depois desse fato Deus ele pedir isso mais a ninguém. E por que Deus ele pediu isso a Abraão? Porque Deus queria colocar Abraão à prova. Mesmo sem ele saber. E a Bíblia diz que Abraão se preparou, levou 2 dos seus servos até o monte que Deus havia lhe indicado. Chamou seu filho Isaque, preparou tudo, lenha, as brasas, o cutelo, a faca. E a Bíblia diz que eles estavam indo. E a Bíblia diz que ao curso de 3 dias já de caminhada, ele avistou, ele viu o monte a qual ele iria sacrificar o seu filho. Talvez você ache que foi fácil para Abraão fazer aquilo. Mas para você que é pai e para você que é mãe, deve imaginar o quanto deve ter sido difícil para Abraão. Apesar do texto não relatar o que ele sentiu e o que sequer passou na sua mente durante aqueles 3 dias.
Mas coloque-se você no lugar de Abraão. Coloque-se você no lugar de Abraão, a um homem que durante toda a sua vida quis ser pai. E quando Deus lhe concede agora o seu único filho, Deus o pede para ele sacrificar, ou seja, matar o seu filho em holocausto. Abraão se encontrava agora diante de uma grande provação, diante de um pedido de Deus a ele. Mas Abraão estava disposto a obedecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão, quando avistou o monte, disse aos 2 servos dele: fique aqui com o jumento. Nós iremos sacrificar, adorar e depois voltaremos. Quando eles vão andando, a Bíblia diz que o seu filho perguntou ao seu pai: pai, aqui está a lenha, a brasa, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde ao seu filho dizendo: Deus mesmo proverá o holocausto, o animal para o holocausto. E Abraão chegou no monte do sacrifício, preparou o altar, colocou a lenha, colocou as brasas, pegou o seu filho, o amarrou e o colocou sobre a lenha. E a Bíblia diz que ele pegou a faca e levantou para matar o seu filho. E no momento que ele levanta a sua faca, ele ouviu uma voz dizendo: não faça isso. Você já provou que obedece a Deus, pois não negou o seu único filho. O seu único filho. O que você mais queria, você estava disposto a sacrificar por obediência a Deus, por um pedido que ele lhe fez. E a Bíblia diz que já havia ali ao lado um animal amarrado pelo chifre para ele sacrificar no lugar do seu filho. Aquilo foi algo extraordinário que chamou a atenção do Senhor. Volto a dizer, Deus nunca havia pedido e Deus nunca pediu mais ninguém para sacrificar um filho ou alguém como holocausto a ele. O que aconteceu ali foi uma provação. Deus, ele não faz isso. Mas Abraão, ele amava tanto ao Senhor. Abraão, ele estava tão disposto a obedecer a Deus, ao pedido de Deus, que ele, mesmo com dor, ele estava disposto a isso, a sacrificar o seu único filho em obediência a Deus. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus, esse Deus, ele é um Deus que nos põe à prova. Ele é um Deus que por muitas vezes ele irá nos pedir alguma coisa para nos provar. Eu não sei o que Deus ele vai lhe pedir. Eu não sei o que Deus tem lhe pedido. Mas com Abraão, Deus pediu a ele o que era mais precioso para ele. Porque Deus ele não queria que Abraão tivesse nada além dele como o primeiro lugar na sua vida. Por isso que os mandamentos foram resumidos apenas em 2. E Jesus ele disse: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor ele precisa ter o primeiro lugar na sua vida. Isso não quer dizer que você não vá amar as outras pessoas. Mas o Senhor ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. O Senhor ele precisa estar em primeiro lugar. Ele deve ser o primeiro. Você deve amá-lo acima de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós estaremos, assim como Abraão, dispostos a sacrificar o que for para agradar ao Senhor.
Por isso que é importante o Senhor ser o primeiro em nossas vidas. Porque quando Deus ele é o primeiro, nós iremos conseguir renunciar, obedecer. Certa vez, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, esposo, por amor a mim, não pode se tornar meu discípulo. Nós devemos entender que o amor ao Senhor deve estar acima de todas as coisas. Nós devemos entender que o Senhor ele deve ser o primeiro em nossas vidas. Por isso que algumas vezes nós iremos entristecer algumas pessoas, aborrecer outras pessoas, para agradar ao Senhor. Por isso que às vezes nós não iremos participar de algumas coisas, porque sabemos que Deus ele não aprova e que Deus ele pede para nós nos afastarmos de algumas coisas ilícitas, reprovadas por Ele. Por isso que algumas vezes, mesmo nós querendo algumas coisas, gostando, às vezes até amando, o Senhor irá nos pedir para sacrificarmos esse desejo, lutarmos contra isso, para agradar a Ele. Coloque o Senhor como primeiro na sua vida. Por isso que Abraão ele não recebeu o título de o pai da fé em vão. Não. Isso não foi em vão. E a Bíblia quando fala, por exemplo, não precisa abrir, mas eu vou ler para você, como por exemplo, Hebreus capítulo 11, no versículo 17 diz assim, que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. E aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão ele acreditava tanto em Deus e nas suas promessas, por isso que é importante termos fé no Senhor e termos o conhecimento das suas promessas, ou seja, das suas palavras. Porque antes de Deus pedir o seu único filho Isaque para sacrificar como holocausto, Deus já tinha falado com ele, prometido a ele, através de Isaque, a sua descendência será grande. Abraão ele não duvidou que Deus ele iria ressuscitar o seu filho mesmo depois que ele estivesse morto, porque Deus iria cumprir com a sua promessa. Então, querido, o que você tem que sacrificar para o Senhor? Será que é um sonho, um desejo, uma vontade? Algo que você tanto se apega? Eu não sei o que você tem que sacrificar para o Senhor. Com certeza não vai ser alguém, porque Deus não vai pedir para matar ninguém. Mas Ele nos pede para renunciarmos tantas coisas, para colocá-lo como primeiro em nossas vidas. Ame o seu cônjuge, mas que o primeiro seja o Senhor. Ame todos os seus filhos, mas que o primeiro seja o Senhor. Dedique-se à sua vida profissional. Empenhe-se na sua empresa. Esforce-se para realizar os teus sonhos, mas que o primeiro seja o Senhor. Porque se Ele for o primeiro, quando Ele pedir para ter mudanças na sua vida, você irá obedecer com muito mais facilidade. Que esta palavra fique guardada no seu coração, que ela queime, que ela não gere confusão em você, mas que fique muito claro aquilo que Deus ele quer para você e aquilo que Deus ele tem para você. E Deus falou para Abraão: Abraão, por você ter sido fiel,
a sua descendência será grande. Será como a areia da praia, como as estrelas do céu. E Deus cumpriu com a sua palavra e com todas as suas promessas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.